Bom dia, meus irmãos, meus amigos. Mais uma quinta-feira estamos aqui para trazer mais uma palavra para cada irmão, né, que possa vir nos ouvir. Como toda quinta-feira, nós temos esse prazer e esta missão, né, esse trabalho de Deus de levar uma palavra, né, de edificação e de esperança. Gostaria que todos que me ouvissem, irmãos e amigos, que ainda não tiver se inscrito no meu canal, possa vir se inscrever, possa assinar o sininho das notificações e também dar o seu like. Amém? A palavra que trago hoje para vocês é falar sobre viver e existir. Há uma grande diferença, não é? Muitas pessoas existem sobre essa terra, mas não vivem. Então há uma grande diferença. Um dos desejos fundamentais de cada pessoa, né, é viver. Viver não é apenas como existência, não como alguém que caminha, respira, né, come, dorme, amanhece. Não. A fome do ser humano é vida e vida, né, com abundância, não é? Existência, até os animais, né, existe, né? Na verdade, o animal existe, não é? Mas o ser humano é diferente. O Senhor, quando aqui esteve, ele disse: eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. E essa vida é um exagero de vida, é uma qualidade de vida, amém? A Bíblia define a qualidade, né, de vida como alguns sinais que observamos em nós e dos outros. Veja, qualidade de vida é ter um coração pacificado, uma mente acalmada e um sono tranquilo. Você vê que aqui não tem nada material, não é? E aqui também não há nenhuma reprovação de que você tenha, né, provisão material, mas suficiente que possa ajudar o próximo. Mas não é aí que está a qualidade de vida, amém? Então, não ser uma pessoa, né, que perde a paz interior e passa o dia pedindo a Deus para que a noite chegue, e quando a noite chega, pede a Deus que o dia chegue e nunca há uma satisfação, não é? Pessoas com uma aparente tranquilidade não refletem o estado interior e por isso tanta gente adoecida, tanta gente em clínicas, não é? Tanta gente com tendências suicidas, né? Com autoflagelação, né? Por isso, né? Na razão inversa, né? Da tecnologia, né? Do computador, do celular, dos Instagrams, dos Faces e de tudo, né? No lugar de trazer um aconchego para a pessoa, né? Faz com que haja uma insatisfação, né? Que haja uma condição entre o que se é e o que se deseja ser, né? Muita gente vive de ostentação e isso traz muita falta de paz no espírito, né? A Bíblia nos ensina, né? Em João capítulo 15, né? O que realmente seria a vida. Então, Jesus, no livro de João, capítulo 15, ele nos dá, né, uma receita, um caminho, né, uns princípios, uns segredos, para que nós vivamos e vivamos com abundância de vida. Jesus, né, é o autor da vida. Ele pode nos ensinar o que é vida, não apenas existência, não apenas sobreviver, mas para viver para a glória dele, em nome dele, amém? Jesus ensinava usando alegorias, parábolas, porque o entendimento do exemplo de uma parábola ultrapassa, né, a linguagem do momento. Uma vez que a parábola é entendida e captada, ela pode ser usada e vivida em qualquer ideologia, em qualquer cultura, desde que ela realmente se encaixe. Nós vemos no capítulo 15 de João que ele usa a árvore, a videira, a árvore que produz uva. Essa linguagem figurada para recurso de comunicação foi muito boa para que aquele povo de antigamente, que era um povo muito voltado à agricultura e também à pecuária, né, pudesse entender porque era uma linguagem muito familiar para eles. No capítulo 15 de João, Jesus ensina o segredo de uma boa vida.
abençoada com tranquilidade, a despeito das lutas. Não é uma anulação dos problemas, porque Deus, através de Jesus disse, no mundo tereis aflições, referindo ao sistema mundo, a esse sistema corrompido, que dá valor mais ao ter do que ao ser, a aparência do que realmente o que a pessoa é. Então ele falou que nesse mundo teríamos aflições, E no capítulo 15 de João, ele fala de princípios que são eternos, E não estão condicionados à religião, lugares, Os princípios são universais e são atemporais. Ser atemporal é que não importa, como diz a palavra, passa céu e terra, mas a minha palavra não passará. São princípios eternos, Ele dá 5 princípios para uma vida boa, agradável, com enfrentamento, mas com vitória. Uma vida que tem lutas, mas não tem desespero. Aquele que crê no Senhor sabe que, em quem confia, e sabe que a situação vai passar, vai se resolver. O primeiro princípio que nós vemos em João está no versículo 2 do capítulo 15. Então diz, toda vara em mim que não dá fruto é tirada. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então, meu amado, se você diz que é cristão e que você ama o Senhor, mas se você não dá fruto, o Senhor vai te tirar dessa vara, dessa sua junção, de você estar junto da videira sem produzir. Mas aquele que produz será limpo, e produzirá muito mais, Essa produtividade não é apenas do ponto de vista material, é uma produtividade de palavras boas, de encorajamento, de ânimo, de esperança, de certeza de vitória, deixando o desanimado erguido. Uma palavra pode erguer uma pessoa, como também pode destruir. E que a tua boca seja fonte de águas limpas para erguer uma pessoa, Então, enfim, essa produção é boa para os outros e ainda melhor para nós mesmos. Estamos plantando sementes do bem. A bondade é uma semente que produz frutos na vida de uma pessoa, a quem, E quem sabe na vida até de muitas pessoas, não é mesmo? Deus pode te usar. Por isso Jesus disse, quem não der fruto será cortado, e os que dão fruto, o Pai limpa para dar mais frutos ainda. Aleluias. Então, mas para limpar é um processo de poda, e na poda há dores, Mas Deus quer que você cada dia produza mais fruto para a glória dele, Para engrandecer o nome dele. E você, depois que passar por aquela dor, do amadurecimento, vai ficar feliz. Não será mais aquela criança. Vai entender que você está uma pessoa muito mais equilibrada e capaz de conduzir a sua vida e ajudar alguém. Amém? Então, veja, Jesus, disse que quem não der será cortado, e os que dão frutos, serão limpos pelo Pai. E isso é muito importante porque nós temos que ver que o Senhor dá oportunidade, não corta ninguém de imediato, não é? Arruma o campo, aduba, água, mas ali a pessoa não reage. Um dia cortado. Feliz daquele que aceitou a poda e cresceu, e que realmente deu fruto e pode aparecer perante o trono do Senhor com alguma coisa na mão. É muito melhor assim, não é? Então, nesta poda que há dores, nós vemos os frutos que estão relacionados em Gálatas, capítulo 5, entre outros, o domínio próprio. Em Provérbios, capítulo 25, versículo 28, há um versículo muito interessante, uma comparação do homem com uma cidade derrubada. Diz assim, como a cidade derrubada, sem muro, assim é o homem que não tem domínio próprio. Isso significa que uma pessoa exposta
né, sem domínio próprio, ela está exposta ao inimigo e que pode ser atacada de dia e de noite e não tem defesa. Ela pode ser atacada por pessoas ou até mesmo por demônios ou talvez pelos teus próprios pensamentos negativos. Ela precisa ter domínio próprio, né? Uma forma de exercitar o domínio próprio, né, é dizer não. O domínio próprio nos livra de abismo e tragédias. É muito importante. Outro fruto é o amor. A Bíblia, né, nos diz que amor não é um sentimento, é uma sensação, e também não é uma sensação de bem-estar. Amar, no ponto de vista bíblico, é querer o bem do outro. Então, viver e produzir frutos para o bem do próximo e para a glória de Deus. O mal é um engano. Ele sempre voltará contra você. Pode ser que não voltará contra você da mesma forma que você fez, mas ele voltará e as consequências é a perda de paz, ficar irritado, nervoso, impaciente, com insônia, e não custa muito para que ideias de destruição própria comecem a surgir em você. Isso faz o mal. O segundo princípio é permanecer. Está no versículo 4 do capítulo 15. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar frutos se não estiver na videira, assim também vós se não estiver em mim. Né? Isso acaba com muita questão de religiosidade. Eu carrego a Bíblia, eu vou à igreja. Não. O permanecer é permanecer o Senhor na sua intimidade, independente desses espaços necessários, não digo, mas estar contigo na tua casa, na tua madrugada, meditando na palavra do Senhor de dia e de noite, não é? Então, veja, quando tudo está bem, é fácil nós exercitarmos a nossa fé, né? É muito simples, mas quando as lutas vêm, né? As correntes contrárias, as decepções, as traições, os enganos, as calúnias, as difamações, imediatamente começamos a questionar a nossa fé se ela não estiver arraizada na palavra, né? Mas aquele que, independente de tudo isso citado, permanecer na palavra, esse será vitorioso. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E ele vela pela sua palavra, tudo bem? Então veja, né? Nós precisamos permanecer, né? Então, quando vemos aquela pessoa, né, que crê na palavra, que está fundamentada na verdade de Jesus, as lutas se tornam para ela experiência testemunho, né? E esses não ficam com raiva de Deus, ama Deus cada vez mais, não é? Independente, aleluia, né? Do que passam e do que vivem. Amém? Glória a Deus. Veja bem, Deus é tremendo. Aleluias. Aleluias, Deus é tremendo. Então veja, valores recebidos pelo Espírito Santo não desaparecem e dá a resistência necessária para resistir ao mal. Aleluias, né? Então, estando em Jesus Cristo e permanecendo nele, na hora da advertência, na hora da adversidade, na hora do diagnóstico avalaçador das provações, do deserto, das lutas, das tristezas, das lágrimas, não é? É aí que você precisa exercer a sua fé e nunca desistir. Porque, né, você está confiado no Senhor e Ele vai te honrar, porque você está usando a sua fé na palavra dEle, né? A doença pode até atingir o seu corpo, mas não permita que ela atinja a sua alma. Então, permaneça em Deus, amém? O terceiro princípio, muito importante, é obedecer. Ninguém permanece se não obedece. Permanecer quando tudo está bom, tudo bem. Mas obedecer é quando as coisas não estão assim como nós esperávamos. Então, o obedecer está no capítulo 15, versículo 10, que diz: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor.
Guardar os mandamentos é fundamental. O segredo de produzir é permanecer, e o segredo de permanecer é obedecer. Não viva pelos sentimentos, porque na hora de maior necessidade os seus sentimentos te traem. Viva pela fé na palavra de Deus, creia na palavra de Deus, que é verdade. Viva nesta certeza. Amém? Quando a gente sente-se para baixo, se sente ruim, a dúvida surge, acha que tudo acabou, o sentimento só mostra coisas ruins, é nessa hora que temos que obedecer. E obedecendo, permanecemos. Aleluias, não é? Jesus sempre foi claro. Ele sempre disse o que quis dizer. Quando nós queremos interpretar o que ele disse, aí acontece o que nós vimos, não é? Lá no Éden, não é? Lá o Senhor disse para Adão e Eva que não poderia comer o fruto do bem e do mal. E quando a serpente chega e pergunta para a mulher, o que foi que o Senhor disse? A mulher disse, Deus disse assim. A serpente responde, mas não é bem assim, você entendeu mal, você não compreendeu bem o que ele queria. Então a mulher, no lugar de ouvir a Deus, que havia colocado no Éden com toda a provisão, com toda a maravilha, vai ouvir a palavra da mentira, da serpente, e dá no que deu. O casal expulso do Éden, a humanidade cai, e hoje ainda vivemos essa consequência, mas graças a Deus que o primeiro Adão caiu, mas o segundo Adão, que é Jesus, nos traz e nos liga a Deus, né? Então permanecemos, obedecemos a palavra, crendo, né? E nós veremos a face de Deus. O quarto princípio é o amor. Se você quer viver esses segredos, esses princípios, aprenda a amar, porque ninguém obedece se não ama. Há dois tipos de amor, o compulsório, o obrigado, o escravo e aquele sem algema, que você fica porque quer. Então, numa oportunidade, Jesus leva um discurso muito duro. E os que estavam ouvindo disse, duras palavras são essas? Quem pode aguentar? E foram saindo, e só ficou os 12 discípulos. Ele olhou para os 12 e disse, e vocês? Também não vão embora? Pedro, né, disse, para onde iremos? Só o Senhor tem palavra de vida, não é? Pedro também foi aquele que disse, o Senhor morreu, eu morro junto. E nós vemos que nós também dizemos essas coisas, mas precisamos, como Pedro, passar por uma desconstrução, não é? Para que nós possamos verdadeiramente nos construir em cima da verdade. Então, o apóstolo Pedro passou por essa desconstrução, né? Ele precisou ser desconstruído depois da dor, da negação e da traição de Jesus. E Jesus, quando ressuscita, ele vem para restaurar Pedro e ele também quer nos restaurar. Jesus não toca na ferida, não toca no assunto, ele só pergunta para Pedro, tu me amas? Porque quem ama permanece e quem não ama, mais cedo ou mais tarde irá embora. Não adianta, viu? A liberdade é que revela a qualidade do ser. O resto é imagem, a imagem é mentira, a imagem se constrói. Muitos constroem uma imagem de bom moço, boa moça. Mas o tempo vai mostrar. O que não é real não permanece. O quinto princípio, como último princípio, é conhecer. Ninguém ama se não conhece. Há uma diferença em saber quem é e conhecer. Um exemplo de saber quem é. Nós sabemos quem é Dom Pedro I. Pelas informações do livro de história, sabemos que ele foi um rei, né? Mas eu e você, que sabe quem foi Dom Pedro I, não podemos dizer que nós o conhecemos, porque nós não tivemos um relacionamento com ele. E da mesma forma também é com Jesus. Se nós não tivermos um relacionamento íntimo com ele, não vamos poder amá-lo, né? E nós vemos isso na citação de Jó, no capítulo 42, final de Jó, no versículo 5, que ele diz, com o ouvido, né? Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvir. Mas agora, né, os meus olhos te veem.
O que Jó está dizendo? Antes ele ouvia dizer quem era Jesus, como era Jesus, mas só depois da provação e da manifestação de Deus na vida dele, não é? É que Jó veio conhecer realmente quem era Deus, quem era Jesus, não é mesmo? E essa citação é que nós devemos também fazer. Antes eu ouvia dizer, mas agora eu conheço, né? Meu irmão e meu amigo, não se pode saber de Jesus, né, pelo que os outros dizem. Você tem que ter a sua íntima experiência com ele. Ouvir pregações é muito bom, traz edificação. Mas você tem que ter essa íntima experiência, né? E isso se faz através da leitura, porque a palavra de Deus mostra quem é Deus, quem é Jesus, né? E também pela oração, porque a oração é uma conversa que você faz com seu amigo Jesus. Jesus é Deus, mas também é seu irmão mais velho, que através de Jesus nós fomos aceitos por adoção, né, na família de Deus, né? Então, nós, através da leitura, da oração, né, e do silêncio, silenciar o nosso interior para ouvir o que Deus fala conosco, a nossa mente, confiando, colocando a nossa vida nas mãos dele, ele vai falar através de uma música, através de uma palavra, através de alguém. Então, veja, é muito importante você ter a sua própria experiência com Deus, amém? Finalizando, né? Queremos reprisar os 5 princípios que vimos. Então, produzir para o bem, não é? Permanecer no Senhor e na sua palavra, obedecer a palavra sem questionar, né? Porque é a verdade. Amar e conhecer. Amém? Vamos orar? Deus de bondade, Deus de graça, que meus irmãos e meus amigos venham viver e não simplesmente existir. Que tudo que eles precisam, Senhor, é de uma revelação nítida do Senhor no espírito deles, e que eles possam receber, e que eles possam estar dispostos, não é? A aplicar tempo em ler a tua palavra, a orar, não é? E a silenciar a sua mente para ouvir de ti. Pai, eu não sei o que eles passam e nem o que eles precisam, mas que o Senhor possa assistir a cada um e conceder a eles a sua necessidade, não é? E a maior necessidade do ser humano é a salvação e a certeza de que o Senhor é com eles. Também que o Senhor possa, Senhor, abrir portas para aqueles que estão necessitando de uma porta aberta, curando os que estão enfermos, salvando os filhos que estão perdidos na droga, ou o marido que está passando por uma crise e por isso o lar está transtornado. Que o Senhor possa vir em favor de cada um, independente da sua necessidade, e conceder a eles a tua manifestação e o teu amor. Pai, eu oro por eles em nome de Jesus e agradeço porque sei que o Senhor está assistindo a cada um, porque o Senhor é Deus e os ama. Amém? Amados, vamos receber a benção está em Números, capítulo 6, versículo de 24 a 26, e ela diz assim: se você tiver disponibilidade, não sei quando você vai me ouvir e onde você vai estar, mas se você puder estender a sua mão, você estenda a mão e diga: o Senhor te abençoa, né? E receba a benção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Independente do dia e do momento que você ouvir, você possa dizer amém e tomar posse, amém? Despeço todos da gloriosa paz do Senhor Jesus, desejando a todos uma semana de vitória e que nós possamos nos reencontrar na próxima quinta-feira, se Deus assim permitir. Deus os abençoe profundamente.